Olá, pessoal, boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Sexta-feira, 7h30, é sempre o nosso bate-encontro. Não é toda sexta. Por quê? Por quê? Tem porquê? Tem porquê. Tem porquê. Porque a gente aqui faz 2 lives, no máximo 3 por mês, para que você possa também aproveitar as suas sextas-feiras. Uma das práticas principal para poder manter você sempre alinhado com o seu trabalho é você saber ter pausas. Fica a dica, tá? Hoje estou aqui numa live super interessante, falando sobre modelo de aprendizagem, e provavelmente você já passou aí por situações em que você estudou e não foi bem, ou que você, enfim, tem algum desafio no seu trabalho, enfim, no seu projeto de carreira, e que você não está conseguindo se desenvolver e você não sabe por quê. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre esse assunto, modelo de aprendizagem. E vocês vão ver aqui que tem muita coisa para ser falada. Por isso é que eu não podia estar falando sozinha. Trouxe a Régia. Régia, obrigada por você estar aqui comigo. Obrigada por ter dividido esse momento comigo. E, gente, enquanto vocês, enfim, estão assistindo, vai dando um oi para eu saber que, enfim, que vocês aí estão curtindo, estão gostando. Tendo dúvidas, vai escrevendo, eu vou estar respondendo a vocês. E a Régia é uma coach, parceira de já há alguns anos, e eu não podia, enfim, nessas lives, eu falei que a gente ia ter algumas surpresas, e uma dessas surpresas é que nessas lives, eventualmente, eu vou estar chamando uma outra coach para poder falar comigo a respeito de algum assunto. Então, já de antemão, obrigada por você estar aqui. Obrigada por você ter vindo e estando aqui conosco. E, Régia, gratidão imensa por você estar aqui dividindo esse espaço com essa galera show de bola. Enfim, passando aí um pouco do que você conhece, um pouco do muito que você conhece, né? E eu tenho certeza que você vai contribuir aí com a carreira de cada um que vai estar aqui assistindo com a gente esse momento. Obrigada. Você quer dar um oi? Obrigada a você pelo convite, né? Como você falou, sou coach de carreira e não tem assunto melhor para eu poder falar do que aprendizagem, né? Do que desenvolvimento. Todo desenvolvimento que a gente se propõe a fazer na nossa vida esbarra em todas as áreas, né? E também na área da carreira. Espero poder contribuir com o aprendizado. É verdade. A gente acha muitas vezes de que basta, né? Fizemos assim a graduação, tem gente que já tem pós, tem mestrado. Ah, desenvolvimento parou. Será? Não, né? Não. É bem interessante porque eu atendo muitos clientes assim que falam para mim, poxa, eu fiz tudo certinho, né? Eu fiz a faculdade, fiz lá o cursinho de inglês que me mandaram fazer, fiz tudo, né? By the book, tudo que me mandaram. E agora não está fazendo muito sentido, né? O que está faltando na minha vida? E eu acho que é muito importante falar sobre isso. É verdade. Porque é algo que a gente não fala. E eu acho que se tivessem dito pra gente lá na escola, tinha ajudado muito mais a gente na construção da vida, né? De tudo que a gente já aprendeu até agora. Não é só da carreira, né? Isso aqui é pra vida toda. Você acha também? Com certeza. Na escola a gente tem um modelo, né, a ser seguido, né? Tem sempre aquele aluno que é o melhor da turma e todo mundo tem que seguir a forma que ele aprende ou a forma que ele tem resultado. E cada pessoa ela é estimulada e ela aprende de uma forma completamente diferente. É verdade. Então, isso tem que ser muito pessoal. As escolas hoje em dia, até que em algumas situações, estão aprendendo também, né? Enfim, elas também estão em desenvolvimento quanto ao entendimento desses alunos, né? Porque realmente, muitas vezes, a gente já viu pessoas sendo taxadas de burras, ou enfim, de incompetentes, mas porque ou não estavam no lugar errado, ou estavam no lugar errado, ou não estavam com o modelo de aprendizado que lhes era o melhor, o mais estipulado para elas, né? Porque a gente é um ser individual, né? E não dá para poder trabalhar aprendizagem como se fosse fábrica, né? Assim, todo mundo tem que produzir de uma maneira igual, né? Enfim, sim, o produto tem que sair certinho, bonitinho, mas cada um ali que está em cada parte desse desenvolvimento, dessa construção, é único, né? Então isso é muito legal. É muito legal.
Então, eu vou começar aqui falando um pouco, Regi, a respeito disso, porque o modelo de aprendizagem, a gente primeiro entende duas coisas que são simples quanto desde pequenininho. A gente já ouviu aí mãe falar, meu filho, quando você crescer, você vai entender. A gente precisa se desenvolver mais. Aí a gente ouve e entende que a gente está em desenvolvimento para a vida inteira. Então, a gente não nasce pronto. Isso é fato. Né? Então, eu adoro a fotinho desse gordinho, gente, a cor linda, né? Coisa muito linda de você estar no computador. Mas quem dera se nós nascêssemos desse tamanhozinho já prontos para o mercado. Mas ainda bem que não, né? Existem fases e existem momentos da vida e é preciso buscar o desenvolvimento. Mas esse caminho do desenvolvimento, ele é difícil. Ele não é uma coisa muito fácil. Ele não é uma coisa muito didática no sentido de o que é bom para mim. Muitas vezes o que é bom para todos não é bom para mim, né? Então, a gente segue um caminho que grande parte das vezes é o caminho natural, o caminho normal. Porque o modelo de aprendizagem que a gente tem de instrução é o modelo de sala de aula. A gente cresceu dentro de uma sala de aula, né? Então, professora, né? E quando a gente vai para a empresa, não modifica-se muito. Quando se trata de carreira, a gente já logo pensa, opa, aprendizagem, desenvolvimento, treinamento, sala de aula, eu preciso estar ali na sala de treinamento, a sala de aula muda para a sala de treinamento, e aí a professora muda para o instrutor, mas eu continuo sentado, continuo ouvindo. E será que esse é o melhor modelo? Isso é uma coisa interessante da gente sempre pensar, né? Porque você também já reparou, assim, hoje eu vejo, já encontrei gerentes, pessoas com cargos altos na empresa que às vezes não consegue colocar sua liderança em prática, né? Porque sempre foi acostumado a você fala o que eu vou fazer e eu executo. Perfeito, né? Então, perfeito. Não tem aquela criatividade, não tem a liberdade de criar e colocar a sua liderança em prática. Isso é bem presente hoje em dia, né? É verdade. Para você ver como isso é um mecanismo que a gente leva para a vida, a gente começa a acreditar, e tem a sua relevância, tem sua importância, mas a gente começa a entender que é o acúmulo de livros, e olha aqui, gente, a pessoa falando de aprendizagem, falando de livros, falando de acúmulo, e a pessoa aqui cheia de livros atrás. Mas a gente começa a vida e a entender e a pensar que, então, a aprendizagem é sala de aula, então eu preciso ler e eu preciso ter cursos. Com isso, a gente vai amontoando a nossa vida de certificados, de curso, né? Enfim, para garantir esse sucesso. Mas essa nem sempre é uma garantia, né? Eu não sei se você já deparou, você já deve também ter se deparado. Eu já me deparei bastante. Eu tenho clientes que, às vezes, têm milhões de cursos e não estão nem felizes, nem realizados, nem têm o sucesso que, às vezes, esperavam que todo esse investimento em curso, em aula, em treinamento fosse trazer. Você também já viveu isso? Já sentiu isso? Sim. Eu, inclusive, atendi uma cliente uma vez que ela era formada em Direito numa faculdade boa, tinha pós-graduação, MBA, e ela me procurou porque ela estava na dúvida se ela fazia mais um curso ou se ela investia no coaching. Olha e isso. Ela não estava trabalhando durante muito tempo. Então, assim, ela não conseguia colocar em prática aquilo que ela estava aprendendo. Toda aquela teoria, ela não sabia nem o que fazer com aquilo. Você falou talvez a palavra... a área que ela deve seguir. E você falou a palavra certa. A gente se amontoa de teoria. E eu acho que essa é a crise. Por que a criança tem crise muitas vezes com a escola? Eu tinha, né? E assim, meus pais sofreram aí um pouquinho comigo na época da escola. Mas por quê? Porque muitas vezes eu falava, para que eu quero aprender isso? Isso aqui eu vou aplicar em quê? Né? Então, não faz sentido. Mas por que eu tenho que aprender além disso? Enfim, ou a equação XPTO, enfim, outro dia um amigo estava falando, eu achei super engraçado isso, mas ele estava falando, o filho dele estava falando, pai, eu estou tendo umas dificuldades em matemática quando as equações têm vírgula. E eles estavam dentro do Uber. E aí o rapaz do Uber virou para trás e falou, meu pai, eu já não sou bom em matemática, mas vírgula, eu já nem lembrava que tinha mais em matemática, eu achava que era só em português. E não é verdade? A gente fica se perguntando, né, na época da escola, assim, mas por que eu tenho que aprender
todas essas teorias, essas contas, todos esses aprendizados, isso só vai nos levando a entender e a achar que é assim que a gente busca o desenvolvimento. Mas é aí, quando não dá certo, a gente se frustra. Se frustra. E a gente ouve desde criança nossos pais falando, né? Estuda. A única coisa que você tem que fazer é estudar. Estuda, que ninguém vai tirar isso de você. E não é só o estudar, né? É você saber para que você está estudando aquilo. Faz toda a diferença. Sim, então você perde tempo, perde dinheiro, perde energia. Aí vai no final procura a gente. É verdade, é verdade. E aí, olha que coisa engraçada, assim. Isso é algo que foi feito. Quem nasceu na década de 80 sente muito isso, né? Enfim, o quanto a gente tinha a escola, o estudo muito formalizado e a forma de aprendizagem muito voltada para a sala de aula. Até que algumas pesquisas realizadas, enfim, aí por professores norte-americanos, gerou uma nova teoria a respeito do modelo nosso de aprendizado. E olha que coisa rica, porque muitas empresas agora começam a trabalhar com esse modelo. Algumas empresas já têm isso aplicado, outras ainda não, mas mesmo assim, você acredita que empresas que têm essas teorias, eu já escutei porque eu fazia parte de uma delas, né? A GSK trabalha com a teoria do 70-20-10 e mesmo tendo a teoria do 70-20-10 e a gente desenvolvendo os funcionários, mostrando a eles a modelagem do desenvolvimento do 70-20-10 aplicada, muitos deles ainda diziam para mim assim, Índia, mas aqui a gente não tem quase treinamento, né? Ou seja, isso é algo muito arraigado nosso, assim, né? De achar que sala de aula, enfim, é desenvolvimento. Então, é uma coisa muito forte. Mas essa teoria que eles trouxeram é uma teoria muito relevante. Eles começaram, na verdade, a pesquisa e descobriram algumas coisas. 70% do nosso processo de aprendizagem, e isso voltado para adultos, tá? Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de carreira, a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de treinamento, mas a gente está falando de modelo de aprendizagem para adulto, 70% dele é através da experiência. Ou seja, a gente aprende 70% de tudo que a gente conhece através de vivência, né? O que a gente chama, muitas vezes, do on the job, que é na ação, né? No fazer. Então, 70% está nessa vivência. 20% está na troca. Que é uma outra coisa que a gente não aprende muito. Por quê? Conceitos que são dados na escola não nos ajudam muito nesse compartilhar, né? Porque muitas vezes o compartilhar era associado ao quê? A cola. A gente leva isso para a vida. Sem notar, a gente leva e a gente acha que assim, não posso dividir com o outro porque ele é meu concorrente, né? Então eu não divido, eu não abro, eu não compartilho, eu mantenho isso comigo. Mas esse aprendizado social, essa troca, essa interação, ela faz muita diferença. Então 70%... Desculpa, pode falar. Desculpa. Nada. E a questão do compartilhar também, né? É muito assim, você não pode demonstrar que você precisa de alguma ajuda ou não pode perguntar a opinião muito das pessoas. Você tem que conseguir as coisas sozinho, né? Sim. Você não pode demonstrar muita fraqueza. E então, olha que uma coisa interessante e diferente e totalmente incoerente. Nós somos seres relacionais, não sabemos viver sozinhos. A prova disso é o náufrago lá. Enfim, o quanto, por exemplo, o Tom Hanks ficou desesperado porque estava naquela ilha sozinho e teve que criar um Wilson para ele, né? Então, a prova disso é numa história que todo mundo conhece, é mais ilustrativa, mas é exatamente isso. A gente tem uma necessidade muito grande de troca, de relacionamento, de conversa, de afeto. E olha que coisa engraçada. A gente pensa, enfim, quando se trata de aprendizagem, que o outro parece que não pode contribuir. E eu acho que isso também tem muito a ver, Régia, eu não sei você, o que você acha disso, mas porque muitas vezes na escola, quando a gente precisou de aprendizagem em grupo, normalmente estava muito associado, às vezes, a
estudos particulares para complemento daquilo que eu não estava entendendo. Então, por isso que eu olho e falo assim, não, eu preciso aprender isso sozinho, porque se eu não aprender, é como se eu tivesse que ter um professor particular. Então, assim, é como se eu tivesse que pedir ajuda, fosse uma coisa totalmente... fugiu agora a palavra, mas... Se fosse errado, né? Você está fora da curva, tem alguma coisa errada com você. Exato, exato. Então, veja como o modelo de aprendizagem das escolas, enfim, e do que a gente tinha no mercado, ele é tão forte que traz isso muito, traz isso como uma verdade muito forte para as nossas vidas, né? E aí, olha que coisa engraçada. Aquele modelo, que até então a gente achava que era o modelo, ele é só responsável por 10% do que tudo que a gente sabe. Quantas provas a gente já não fez que a gente gravou a matéria e não lembra mais? Esqueceu. Virou o dia, acabou. O professor se perguntasse de novo, acabou. Você já não sabe mais, né? Então, assim, 10% está focado nisso. E quanto disso hoje a gente está ocupando na nossa vida? Olha para o tempo que a gente ficou na escola, tempo de faculdade, MBA, cursos e cursos e cursos e cursos e cursos e cursos. A gente investe tanto em curso que é responsável por somente 10% do nosso conhecimento. É muito pouco, né? É muito pouco. E aí, alguns exemplos, então, para a gente poder trabalhar e trazer um pouco mais de veracidade, né? Enfim, para isso. Como é que a gente pode hoje trabalhar, então, o nosso desenvolvimento? Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de 70% de desenvolvimento na prática, através de experiência, né, através da vivência, através do fazer. Então, a gente pode ter, através de projetos desafiadores, né, no nosso cargo atual, até projetos desafiadores que sejam de recolocação. Isso é um desenvolvimento, né? E você tem muito a se desenvolver quando você está em busca de uma nova oportunidade. O aumento de responsabilidade por novas atribuições, às vezes, na empresa. Isso faz com que essa pessoa aprenda e se desenvolva. Então, se você hoje subiu aí de posição e olha e fala assim, poxa, ainda está me faltando um curso, aproveita o seu desenvolvimento na prática e no dia a dia, porque você tem aí uma equipe enorme com você para poder aprender. O job rotation, né? Ou seja, essa troca, às vezes, de funções, né? Enfim, cada um fazendo a parte do outro. Essa troca e esse se colocar em outra função ajuda muito. Um novo cargo, um novo momento. Mas, por exemplo, um exemplo que eu vou dar meu. Eu fiz curso de Excel. Trabalhava com indicadores na empresa, fiz curso de Excel. Se você me perguntar, o que você colocou na prática do curso? Quase nada. Quase nada. Como é que você aprendeu, então, Excel? On the job. A necessidade me fez aprender. E aí me fez fazer um 70 e um 20 ao mesmo tempo. Porque eu fiz o quê? O que a gente muitas vezes tem dificuldade, pedir ajuda. Você pode sentar aqui do meu lado? E aí, isso foi 600 vezes mais efetivo. Aprender o Excel com uma pessoa que ia me ajudar a construir a planilha que eu ia usar, com as fórmulas que eu precisava, do que necessariamente aprender milhões de fórmulas que sequer nunca usei. E que nem sei mais, né? Mas quando a gente coloca na prática, a gente tem a potencialização disso. Não é só uma teoria, né? Então, é muito mais do que isso. Você falar sobre Excel, porque eu teve um dia que semana passada eu conversei com uma menina que se interessou pelo coaching, né? E ela está em recolocação profissional e ela falou, Régia, toda vaga que eu procuro pede Excel, mas eu não tenho curso de Excel. Eu nunca fiz curso de Excel. Aí eu falei, você já trabalhou? Ela já trabalhei no setor administrativo. Você já mexeu no Excel? Já mexi no Excel. Eu não fazia muita coisa, mas eu mexia. Eu falei, você já sabe Excel. Você não precisa de um curso. Entendeu? Mas olha como é que é uma coisa tão forte na gente, né? Ela não tem o diploma do curso, mas ela sabe Excel. Sim, exato, exato. Aí 20% desse desenvolvimento que a gente deve e pode buscar. Então, gente, 70% do seu desenvolvimento não é de responsabilidade da empresa,
não é responsabilidade do cursinho que você está pagando, não é responsabilidade dos livros somente que você está lendo, mas de colocar em prática e fazer acontecer. Quando você faz acontecer, você aprende, você se desenvolve. Eu estava aqui conversando um pouco com a Régia antes de a gente entrar, de um processo que a gente, na verdade, está vivendo de desenvolvimento, que é estar numa nova profissão e aprender coisas novas. Porque ser coach não é apenas só fazer lives e atender as pessoas. A gente também precisa entender de marketing. Então, ou seja, e nada melhor do que a prática, o dia a dia, o desenvolvimento das teorias na prática para poder ter esse desenvolvimento de fato ali atestado. Não é não, Régia? Com certeza. É o teste, né? É? Se eu sou nova nisso, eu vou testar, eu vou começar a ver o que vai funcionar no meu público. Sim, exato. Quando eu converso com os mentores, que hoje estão num nível muito elevado de coaching, eles falam a mesma coisa. Eu comecei tentando, eu comecei testando. E é a experimentação que dá, assim, ninguém ensina isso pra gente, né? Exato, exatamente. E aí, olha que legal, 20% do nosso desenvolvimento está em relacionamento. Então, a pergunta que eu te faço é, quanto tempo hoje você está investindo da sua vida em se relacionar com as pessoas? Mas não é qualquer relacionamento, gente. Não é para sentar para poder falar da novela. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando com vocês a respeito de um relacionamento que produza, né? E que traga troca, que traga conhecimento, que traga investimento. Então, um mentoring, um coaching, um networking com grupos de pessoas que trabalham na mesma coisa que você, com pessoas que às vezes trabalham na mesma empresa que você. Grupos para compartilhar ideias. Eu mesmo, por exemplo, participo de 4 grupos, tanto de RH quanto de coaching. A ideia é aprender com essas pessoas, é trocar, é falar o que eu sei e é também exatamente fazer o quê? Ouvir delas o que elas sabem. É essa interação que enriquece as nossas vidas. Então, compartilhar do conhecimento, o work shadowing, enfim, que é exatamente fazer o quê? É acompanhar uma pessoa em ação. Muitas vezes, a gente não sabe ainda como fazer, mas só de acompanhar uma pessoa num treinamento, por exemplo, que ela vai dar, e eu quero ser treinadora, e eu vou fazendo isso junto com ela, isso já me ensina, isso já me ajuda, isso já me desenvolve. Então, o work shadowing é exatamente fazer esse processo de que muitas empresas chamam de carrapato, né? Em call center, as pessoas fazem muito isso, que é você sentar, fazer a escuta, né? Enfim, daquela ligação para poder aprender na prática. Faça isso também com outras pessoas, né? Então, você que está, às vezes, na busca de uma nova profissão, ao invés de simplesmente tomar a decisão de ir agora e fazer um novo curso, começar tudo de novo, procura um profissional, conversa com ele, vê como é que é o dia a dia dele, pergunte se é possível você acompanhá-lo em alguma ação em que ele faça. Isso pode vir a ajudar bastante. Eu lembro de várias pessoas na época minha de vestibular que falavam assim, eu queria ser médico. Mas quantas vezes você já não escutou alguém dizendo que quer ser médico, mas tem medo de sangue? Né? Enfim, então é legal que quando você conhece na prática, às vezes você pode descobrir que é possível ser médico, mas vai ser mais difícil. Então, como é que essas pessoas vivenciaram? Como é que elas viveram isso? Como é que elas ultrapassaram esse medo? Então, nada melhor do que, às vezes, acompanhar um profissional, estar junto com alguém, aprender com alguém. Você viu, a Régia mesmo estava falando aqui de mentorados, de pessoas que, enfim, que são mentores hoje, que nos ensinam a mim, ensinam a ela, com a prática do que eles já fizeram, né? Ou seja, o que eles estão fazendo é mostrar o caminho que eles seguiram. Não significa que é o certo, não significa que é o único, é o caminho que eles fizeram e eles estão passando esse conhecimento pra gente. Gente, relacionamento é tudo. E a gente fala muito isso e as pessoas às vezes maldam e falam achando que assim, a pessoa na verdade consegue emprego e consegue o emprego através de relacionamento. Ela não tá errada não, ela tá muito certa. Ou seja, ela fez aquilo que você deveria fazer, construir seu networking. Né? Para que na hora que você precisasse se recolocar, você pudesse fazer o quê? Contato com as pessoas. Para poder dizer, gente, olha, eu tô precisando de ajuda. Mas a gente não faz isso, né? Então, ou seja, a construção da sua carreira parte muito desse aprendizado, dessa troca.
Mesmo quando eu estava dentro de empresa, eu sempre participei de grupos de RH. Exatamente porque eu não queria deixar de ouvir o que o mercado estava fazendo, o que as outras pessoas estavam fazendo e aprender com elas. Aprenda. Peça ajuda. A roda da realização, a realização dos seus sonhos, da sua carreira, começa com uma atitude. E, em segundo, com uma solicitação. Não tenha vergonha. Peça ajuda. E você vai ver que outras coisas mais vão começar a desenrolar quando você começa a girar um primeiro passo. Olha, Ingrid, eu sou suspeita, fazer, né? Eu sou suspeita nisso, porque quando eu dei o primeiro passo para ser coach e ser uma empreendedora, eu me surpreendi com o número de rede de contatos que eu tinha de pessoas que estavam prontas para me ajudar. Você mesma é uma delas, né? E como solicitar, ele é real, né? Ele quebra esse paradigma, tipo assim, eu vou incomodar o outro. E a troca é muito importante. A gente cria uma rede de contatos, uma rede de relacionamentos que é fundamental. Né? E não é só assim, faça assim que vai dar certo. É você acreditar que é possível. Se a pessoa lá conseguiu fazer, eu também consigo. Exato. Então, essa roda da realização eu estou vivendo ela diariamente. Não, isso é muito importante, né? É muito bom. Então, assim, eu trago exatamente as pessoas para as minhas lives, porque, gente, às vezes, tenho que reconhecer. O outro é melhor nesse assunto do que eu, então por que sou eu que vou ficar falando disso? Então, a gente precisa solicitar. Então, a Régia está aqui porque o próximo assunto agora, que vai continuar falando aí de aprendizagem, é exatamente a expertise dela, não é a minha. Então, assim, a gente precisa saber fazer essa dinâmica acontecer. E esse relacionamento, acreditem, a gente muitas vezes acha que assim, eu tô fazendo esse relacionamento agora, aqui, porque eu tô nesse emprego, porque eu tô nesse momento. Às vezes, esse relacionamento vira vida. Às vezes, esse relacionamento vira amizade. Às vezes, esse relacionamento perpassa aquele momento e aquela circunstância. Como que a Régia acabou de dizer. Ela tinha pessoas do círculo dela, que, como eu, por exemplo, em que, ao solicitar, ela teve ajuda. Então, gente, construa relacionamentos que sejam efetivos e que te ajudem hoje. E vocês vão ver que esses relacionamentos, eles se perdurarão e serão para a vida toda, né? Eles não são apenas de um único momento. Mas, uma coisa importante, é preciso cultivar. Não é apenas colocar uma pessoa no LinkedIn, não é apenas, por exemplo, uma coisa simples e fácil, que é, às vezes, mandar um e-mail para alguém. É cultivar, é estar ali sempre, presente, né? Então, essa troca. Faça parte de grupos. Você que, enfim, às vezes é engenheiro, dê uma olhada, existem vários grupos de engenheiros, às vezes no LinkedIn, gente que é de jornalismo, que também está dentro do LinkedIn e que às vezes tem grupos de troca. Às vezes você está perdendo a oportunidade de pertencer a um grupo e descobrir que a sua dúvida, né, enfim, era às vezes a dúvida de todos e que era tão comum quanto e que todos já resolveram e que podem te ajudar, mas se você não fizer parte, você não vai saber. Sozinho, a gente chega lá, mas junto, a gente chega e vai muito além do que a gente podia ter imaginado. Então, pensa nisso. Agora, finalizando essa minha parte, 10% desse processo de desenvolvimento, aí sim ele é formal. Aí sim ele é o curso que você está buscando, ele é a faculdade que você fez, ele é o MBA que você realizou. É por isso que, olha como é que é importante. Muita gente, às vezes, ainda se depara com essa pergunta. Preciso fazer estágio? Oi? Precisa? Claro que precisa! Porque é exatamente a oportunidade de colocar esses 10% e transformar ele em 70%. E fazer com que cada vez mais efetivo seja o conhecimento que você obteve. Então, graduação, MBA, treinamentos dentro da empresa, conferências, simpósios, livros, artigos, né? Enfim, programas de e-learning, enfim, programas de educação à distância, tudo isso é válido. Mas entendam, vejam, o conhecimento que você adquire, se você não trabalha ele junto a um relacionamento com as pessoas, e se você não coloca ele em prática, ele vai ficar só em 10% de todo o seu potencial. Ou seja, quase nada. Você é muito mais do que isso.
coloque em prática. É no fazer acontecer, é no solicitar, é na ação, é na solicitação. E aí sim, no desenvolvimento formal, juntamente, é que você tem o seu potencial e a sua aprendizagem muito mais efetiva. Então, Régia, para aí não, né? Tem mais, Não. né? Não, eu falo um negócio bem interessante do que você falou. Já que alguém, né, aqui valoriza realmente o desenvolvimento formal, um curso, uma faculdade, que você use isso, né, para se relacionar mais com as pessoas, para você criar grupos de compartilhamento dentro desse curso, que você crie oportunidades de emprego para poder colocar em prática, né, e aproveite essa educação formal e não só seja um mero ouvinte. Perfeito, perfeito. E é uma coisa, para você ver, eu fiz isso na minha vida, né? Quando eu comecei, enfim, em RH, eu logo procurei um grupo, né, e queria fazer parte desse grupo de RH. E esse grupo, quando eu fui para a GSK, eu levei o grupo, né, e quis, na verdade, me manter nele, levei a GSK para dentro do grupo de RH, exatamente porque eu entendi o quanto isso era importante, essa troca. No coaching não foi diferente, eu tenho um grupo hoje, né, enfim, que a Régia faz parte, né, de coachings, onde tem ali toda uma troca de material, troca de experiências, mas parou aí? Não. Porque como eu fiz faculdade, trabalhei com RH, eu também montei um grupo onde hoje eu divido vagas e dicas de recolocação com profissionais que hoje precisam e buscam isso. Então, gente, faça como que a Régia falou, crie grupos, relacione-se com as pessoas, não deixe esse conhecimento que foi tão importante, tão maravilhoso, um investimento às vezes tão caro, parar dentro de você. Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai dar aqui segmento, porque, além disso, existe um modelo que é seu em particular. E aí, esse estilo de aprendizagem é a Régia que vai estar aí comandando. Régia, é contigo agora. Bom, Ingrid, o estilo de aprendizagem, eu sou pedagoga, né? Eu sei que cada pessoa tem uma forma de aprender, cada um tem o seu tempo. E quando eu fiz a formação em coaching, eu aprendi sobre esse estilo de aprendizagem que casou muito com a minha formação em pedagogia e com a minha prática, né? E foi libertador para mim, né? Porque eu sempre fui aquela pessoa que eu sentava para estudar e o meu sonho era estudar durante 5 horas, sem parar, né? Conseguia? Oi? Conseguia? Não, eu levantava toda hora. E eu me sentia, tipo assim, não, eu não tô fazendo certo, eu tenho que sentar e estudar 5 horas, porque é assim que tem que se estudar, tem que ter dedicação. E cada um tem um jeito de aprender, cada um reage a alguma interferência de forma diferente. Nós temos o estilo de aprendizagem do visual, que é aquele que, se ele está no ambiente aprendendo ou estudando, o ambiente está muito bagunçado, ou o ambiente é feio para ele, e isso pode incomodar ele, né? Se ele tem, às vezes, um caderno que não está organizado, que não foi ele que fez aquele caderno, aquilo pode incomodar ele de alguma forma. O visual, ele pode aprender muito com vídeos, é legal ele gravar aulas, assistir, comprar um curso online e assistir a aula, que o visual, né, aquela forma de você aprender é mais fácil para ele. O visual é aquela pessoa que está na prova, fazendo a prova, e aí vê uma pergunta e fala, caraca, isso estava na página tal, do livro tal, e estava essa resposta. Uma memória mega visual. Uma memória mega visual. Então, assim, é legal aprender isso, saber qual é o seu estilo, porque você consegue se estimular de forma diferente e entender por que em alguns momentos você não consegue render como você gostaria. Né? O auditivo é aquele que, se ele está num local que todo mundo fala ao mesmo tempo, por exemplo, um trabalho que tenha muito estresse, que as pessoas falem alto e que ele não tenha um silêncio para poder trabalhar, isso pode deixar ele em estresse, talvez ele não esteja sendo um profissional competente, porque o ambiente que ele está não proporciona aprendizagem para ele, né? E às vezes, contrapartida também, os auditivos, eles podem
se ele estiver estudando em casa, botar uma música ambiente, uma música que ele goste. E isso pode também proporcionar uma experiência melhor, entendeu? Então, quando você entende o seu estilo, você consegue fazer testes de que forma o seu estilo pode trazer benefícios para você. É verdade, é verdade. Perfeito. Não, muito bom. Tem gente que é muito sensível à música, né? Eu ouço vários tipos de música, tem músicas que me agradam mais, mas tá tocando uma música que eu não gosto muito, não me importo. Mas tem gente que se toca um estilo que não gosta, quer desligar o rádio, não, odeio essa música, né? E porque a questão da música mesmo, né? Do áudio atrapalha. Tem o sinestésico, né? Que é aquele das sensações, que é aquele que fala, eu tô sentindo que o dia não tá bom. E assim, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, mas ele acha que o dia não tá bom porque ele tá sentindo. É aquele que se ele entra hostil ou tem muita competitividade, que as pessoas são agressivas e isso pode acabar com o dia dele pelas sensações, né? O sinestésico, ele gosta do toque, ele gosta do abraço. Ele aprende muito com a relação entre as pessoas. Se ele sentar e fazer um bate-papo, ele aprende muito mais do que ele ficar sentado, às vezes, e lendo, né, uma apostila inteira ou um livro inteiro. É melhor ele fazer um par. E o sinestésico, às vezes, também se incomoda muito com a temperatura, né, do ambiente, enfim. Sim. Se ele tá gelada, se ele tá com fome também, ele não presta atenção em nada. Exatamente. Eu sei muito bem disso, porque eu também. Sou bem... É por isso que eu tô falando. Então, o sinestésico, ele talvez seja melhor ele fazer parte de um grupo de estudo, né? Que se ele tiver com alguma dificuldade, ele fazer parte de um grupo de estudo para ele aprender melhor do que ele ficar estudando sozinho. Sim, é uma boa. Com certeza. Tem o outro que é o digital. O digital é aquela pessoa que tem um pensamento bem rápido, né? Na verdade, hoje, né, a maioria das pessoas, assim, todos os clientes que eu acabo fazendo esse teste para descobrir, né, qual é o sistema, o digital é sempre o segundo, assim, né? Sempre o que predomina junto com o primeiro. Porque é a nossa geração mesmo, né? Todo mundo está inserido nesse mundo de informação o tempo todo, do pensamento rápido, a capacidade de pegar muita informação e simplificar e tomar uma atitude. E o digital, ele consegue ouvir, entender e colocar em prática. Né? É aquele que é mais rápido, que ele não se preocupa muito com as interferências do visual, do auditivo, por exemplo. Então, o estilo de aprendizagem, assim, é libertador para mim, libertador para os meus clientes, né? Que eles ficam assim, toda hora, caramba, é por isso. Eles começam a se entender, né? E eles respeitam os seus limites. Quando eu faço a minha agenda hoje, eu consigo colocar vários estímulos diferentes no meu dia, né? Eu não fico muitas horas fazendo muita coisa. Porque o sinestésico precisa de vários estímulos. Então, é um aprendizado muito grande, assim. É um autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é libertador, ele gera muito aprendizado. É verdade, é verdade. E às vezes a gente está batendo na tecla num modelo que não é o nosso, né? Então, isso é muito importante, a gente entender qual é o nosso modelo e assim adaptar. Quando a gente faz essa adaptação, a gente potencializa o resultado em 1000 vezes mais, porque a gente às vezes está batendo a tecla numa forma, num jeito que a gente aprendeu ou que alguém disse que tem que ser assim. Tem que ser para quem, camarada? Porque para mim, né? Então, ou é o jeito dos seus pais, né? Que eles falam que é o certo, você tem que fazer o que eles fazem. Sim, exato. Mas entender essa individualidade e essa forma, né, de trabalho e de desenvolvimento é muito importante. E até mesmo para poder adaptar a forma, né, e entender que, por exemplo, muitas vezes você está batendo na tecla com a empresa, que a empresa tem que te pagar um curso, quando às vezes um grupo de interação que você pudesse fazer dentro da sua própria equipe seria muito mais rico para você. Exatamente. O estilo de aprendizagem não é só um conhecimento para a gente, né, um libertador para a gente, mas é com o próximo também. A nossa relação melhora quando, por exemplo, a gente convive com uma pessoa que, quando eu sou sinestésica, ela é visual.
Então, a gente sabe de que forma vai estimular outra pessoa. Às vezes, alguma coisa é óbvia para mim. Tipo assim, não é possível que aquela pessoa não tá vendo que isso aqui é óbvio, que ela tinha que fazer isso. E, às vezes, eu estimulei ela de uma forma que ela não percebe, né? Eu falei alguma coisa e ela não percebeu, não gravou o que eu falei. Então, seria melhor, se ela é visual, eu poder experimentar com ela, mostrar como é que se faz. E a gente vai vendo que o nosso limite, nós temos os nossos limites e o nosso próximo também tem o nosso limite. Isso melhora muito a nossa relação. É verdade. Uma coisa que é interessante é porque muitas vezes a gente brinca com aquelas figuras que a gente vê na internet em que um vê o idoso, o outro vê a menina, né? E, enfim, tem algumas situações em que você tem milhares de coisas numa única figura. Hoje mesmo, eu acho que eu recebi em um dos grupos, não sei se foi hoje, foi ontem, foi hoje, né? Enfim, figuras feitas através de modelos humanos, pessoas que, na verdade, estavam fazendo sombras e trazendo isso. Só que, o mais engraçado, algumas pessoas veem, outras não. Tá errado? Não tá errado. Né? Então, ou seja, cada um tem uma perspectiva, um olhar pelo mundo de uma maneira única. Se a gente entende que o ser humano ele é único, vai ficar muito mais fácil a nossa interação, as nossas relações, porque são pontos de vista diferentes. Né? Enfim, é aquilo que eu creio, é aquilo da forma como eu vejo, é o óculos pelo qual eu vejo o mundo, que você vê de uma maneira diferente, porque sua história não é igual à minha não é igual à sua. E a gente, na verdade, juntos, pode ver mais. Mas é isso que a gente precisa entender e respeitar a posição com que cada um olha e percebe e aprende. Muito bom, muito legal. Muito bom. A gente podia dar algumas dicas também, né, para o pessoal. Pensei nisso. Identificar quais são os estilos, né? É engraçado que teve um dia que minha mãe falou assim pro meu pai, você viu se esse negócio tá estragado? Aí ele falou assim, eu cheirei e não vi nada. Ou seja, eu comecei a rir, assim, gente, que papo de doido. Eles são dois visuais, né? Ele não sente o cheiro, ele vê o cheiro. Muito legal isso. Eles ficaram olhando pra minha cara assim, eu nem expliquei, na verdade, né? Sim. Mas eu entendi o que eles estavam falando. E eu, como eu sou sinestésica, eu sinto tudo. Tudo que eu vou falar, eu sinto que eu não tô entendendo, eu sinto que tá tudo bem, eu sinto que tem alguma coisa errada, então eu sinto o tempo todo. São indícios aí para as pessoas perceberem. E normalmente o sinestésico, muitas vezes ele até tem dificuldade de colocar os sentimentos dele para fora, exatamente pela quantidade de sentimentos que há dentro dele, né? Sim. O outro às vezes fala assim, mas como que você não sabe? Cara, não sei, tá estranho aqui dentro, eu não sei dizer. É um desafio para o sinestésico, porque muitas vezes a gente acha que a pessoa tem que perceber tudo que a gente está sentindo, né? Isso é ótimo. Olha aí, para os homens, então, principalmente para falar às vezes com as mulheres, né? Que acham que, enfim, não tem que falar. Tem que falar, gente. Às vezes o outro tem uma forma diferente, né? De ver o mundo. Na verdade, não é só os homens, né? Outras mulheres e outras pessoas, independente de gêneros, né? Mas cada um tem uma história e uma forma de ver o mundo muito particular. Então, isso é muito importante. Com certeza. Bom, o auditivo, né, ele fala bastante de ruído na comunicação, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa lá atrás, ele lembra das frases do passado, aquelas frases que ficam ecoando na cabeça. É um indício também de que ele é bem auditivo. O visual, você até deu aquele exemplo, né? De gravar, assim... Tem gente que... Eu, por exemplo... Eu tenho um pouco de visual, não é muito, mas é uma coisa muito interessante. Se eu leio, eu falo às vezes, eu tô procurando no livro, eu não sei a página, mas eu falo assim, gente, a página ficava desse lado de cá e era aqui em cima o negócio que eu escrevi, eu grifei, eu sei. E aí você vai, às vezes, folheando o livro inteiro, né? Porque você gravou visualmente o lugar, a forma, o jeito. Então, isso é muito legal, muito bom. É muito presente, né, o tempo todo. E é mais presente do que a gente imagina. Né? Porque eu imagino que enquanto a gente está dando esses exemplos, as pessoas aqui... Vai colocando aí o seu. Queria saber exatamente assim, o que você acha que é o seu?
Qual é o seu modelo? Você hoje, por exemplo, sente mais, enfim, frio, calor, fome, são coisas que atrapalham. Um ambiente organizado, bonito, ele traz para você uma forma melhor de estudo. Ruídos, eles hoje te atrapalham, não? Como que você hoje aprende? Você tem uma facilidade muito maior de aprender do digital. Muita gente, por exemplo, ainda fala isso. Eu mesmo, por exemplo, sou uma. Eu tenho muita dificuldade de fazer leitura de livro digital. Eu tenho muita dificuldade, porque eu gosto de livro na minha mão, né? Enfim, olha o quão sinestésico a pessoa é. Eu gosto de ter a coisa na mão, eu gosto de escrever, de rabiscar, enfim, de escrever no meu livro. Então, por isso que eu falei da questão do sinestésico e do digital, porque às vezes, enfim, o outro se dá super bem em fazer leituras grandes, extensas, em iPad, ou seja, você já é mais digital. Agora, o outro que precisa e depende, às vezes, do contato, né? Ele precisa daquilo ali mais vigoroso com ele ali na mão. Então, você ser mais sinestésico. Então, é muito legal isso. Muito bom. Muito bom. Gente, a gente está finalizando por aqui, né, Régia? Um prazer enorme dividir esse conteúdo aí com todos vocês. A Régia vai estar aí colocando, eu vou estar colocando depois o endereço da página dela para vocês conhecerem, né? Enfim, também o trabalho dela. Ela também é coach de carreira, como ela falou aí para vocês. E como eu disse, live tem sorteio. Agora decretei que toda live tem sorteio. Então, você quer ganhar esse sorteio? Então, eu vou te dar uma dica. O vídeo foi publicado, compartilha na sua página e diz lá numa hashtag eu quero ser sorteado. E aí, marca também nesse vídeo aqui embaixo nos comentários, 10 pessoas que hoje você conheça que assim não podem ficar sem entender desse assunto. Porque o que a gente falou aqui? Que não é para guardar mais o conhecimento. Então, vamos compartilhar? Então, compartilha isso. Se isso te fez bem, se foi bom para você, se hoje isso esclareceu e ajudou você a se entender muito mais, compartilha com 10 pessoas aqui. E aí, tchan, tchan! Até a próxima live. Na próxima, eu vou estar dizendo quem vai ser o próximo ganhador. E na próxima live, eu vou ter também uma outra convidada aqui. Então, aguardem. Os próximos posts vão começar aí a partir de domingo, convidando você para estar aqui comigo nesse universo, aprendendo um pouco mais e a desenvolver mais ainda da sua carreira. Régia, gratidão imensa mais uma vez pela oportunidade de dividir essa live aí com você. Enfim, dividir também esse novo caminhar aí contigo. Muito bom ter você na minha vida, muito bom aí ter feito um relacionamento com você que frutificou, né? Enfim. Com certeza, Ingrid. Muito obrigada pela oportunidade. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre o assunto, né? Muito obrigada. Espero que eu tenha contribuído. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada aí, gente, a todos vocês. Uma boa noite a vocês. Agora é hora de viver. Bora fazer acontecer. Tchau!